Meus irmãos, a paz do Senhor, pastor Andrei Corrêa, mais uma vez aqui com você para trazer hoje a lição de número 10 da nossa escola dominical, revista que está estudando o Evangelho de Lucas, trazendo hoje lição de número 10, lição que traz como título Zaqueu, entrada em Jerusalém e volta de Jesus, tá? Essa lição está estudando capítulo 19, 20 e 21 do Evangelho de Lucas. Lembrando que esta aula que está sendo ministrada agora, que nós traremos esse vídeo aqui, este assunto, será ministrado na sua igreja, na sua congregação, neste próximo domingo, dia 3 de dezembro. Olha só, já chegamos em dezembro, o ano está acabando, a revista está acabando, e quando a gente olha para trás e vê tudo o que já foi feito, todo o seu esforço, aí à frente da sua classe, na escola dominical, tenho certeza que Deus tem trazido no teu coração uma sensação de recompensa, de dever cumprido, porque você é uma ferramenta muito importante nas mãos de Deus. Você, professor da escola dominical, coordenador, aluno, você que ajuda na sua igreja, na sua congregação, para que esta palavra seja ensinada e cada vez mais tenhamos discípulos de Cristo. Amém? Vamos seguir em frente. Nós temos hoje uma lição muito bonita, muito importante aprendermos sempre aqui com o que diz o texto sagrado. Eu já vou trazendo aqui para você o que é que diz o texto áureo desta lição. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Está lá em Lucas capítulo 19, versículo 10. Verdade prática desta lição diz assim: o Filho do Homem continua buscando e salvando os perdidos para viverem uma vida melhor aqui na terra e, por fim, a vida eterna, né? Glória a Deus por essa verdade prática. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe para esta lição, que é Lucas capítulo 19, versículo 1 até o versículo 10, versículo 28 até o versículo 40. Amém, irmãos? A divisão da nossa lição, vamos falar hoje aqui os tópicos, 3 tópicos aqui mais importantes da lição, são exatamente a conversão de Zaqueu, o 2, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e o ensino profético sobre o futuro, né? Eu quero reforçar com você, se você ainda não é inscrito neste canal, que o faça neste momento, procura o botãozinho de inscrição, dá um clique aí para que você possa ser avisado toda vez que nós trouxermos um vídeo aqui, uma vez por semana, estamos trazendo um vídeo novo para servir de apoio para você dar a sua aula no domingo seguinte, né? Na sua classe. Amém? Nós estamos felizes porque Deus tem usado este canal para abençoar muitas vidas. Temos recebido feedback dos irmãos aí, para que a gente continue esse trabalho, para que cada vez nos aprofundemos mais, né? Tem gente pedindo assunto diferente, fala lá sobre aquele assunto, aprofunda mais aquele assunto lá, da morte, lá do rico e do Lázaro. Então, nós vamos encontrar aí um momento certo para colocar esses vídeos que são complementares no meio de semana, para também servir de apoio para você, amém? Então, queridos, já vamos para o primeiro, tá? Primeiro ponto aqui, primeiro tópico já diz assim: a conversão de Zaqueu, um rico cobrador de impostos. Essa é uma das mais lembradas, uma das mensagens mais pregadas, né, da palavra de Deus. A gente, quando aceita Jesus, a gente está ouvindo lá as primeiras mensagens do Evangelho, geralmente a gente que participa daqueles cultos evangelísticos, né? Eu, na minha época de adolescente, jovem, eu participei muito daqueles cultos de rua, culto de esquina, que a gente fazia aqueles cultos evangelísticos, e as mensagens eram bem mais evangelísticas do que são hoje, né? Então, a gente ouvia muito a mensagem. Uma das primeiras mensagens que eu ouvi na minha vida foi exatamente da história de Zaqueu, aquele homem conhecido como de pequena estatura, que se converteu a Cristo porque recebeu em sua casa. Então, como é que aconteceu isso? Vamos começar aqui. Quem era o Zaqueu? Quem era esse cobrador de impostos? De acordo com a revista, Zaqueu era aquele homem cobrador de impostos, mas tudo indica que ele não era um simples cobrador de impostos, aquele homem da mesa, né? Ele era aquele homem que tinha uma concessão, uma espécie de concessão, tá? Que nós entendemos que Zaqueu era uma pessoa que obteve a concessão de Roma o direito de ser
o responsável pela cobrança de impostos ali naquela região de Jericó. Então ele, como chefe, contratava os seus cobradores e ficava ali, né, sendo responsável por prestar contas com Roma. E aí, por conta desse trabalho, essa amizade, essa confiança que Roma dava a este homem, a todos os cobradores de impostos, na verdade, o povo costumava olhar para esses homens como, né, os traíras, os traidores da pátria, porque meio que se aliavam ali a Roma para que o povo fosse oprimido. Quem que gosta de ser massacrado por uma carga pesada de impostos? Ninguém gosta, né? A carga tributária do Brasil, por exemplo, tem afligido e está crescendo cada vez mais e tem afligido muita gente. Empresário hoje no Brasil passa maior perrengue porque a carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo, se não a maior, e continuam inventando cada vez mais. Mas ninguém gosta de ficar subjugado a impostos, né? a tributos pesados, ainda mais sendo de um estrangeiro, né? De um país, de uma nação, de um império que dominava o Império Romano. Então, Zaqueu e toda a sua equipe, toda a sua turma de cobradores de impostos eram tidos como traidores da pátria. Esses homens eram odiados, né? E aqui estava este homem, Zaqueu, nesta posição, que até então, apesar de ser odiado, era uma posição de respeito, de confiança de Roma. Roma poderia deixar um romano nessa função, mas eles colocavam um cidadão da pátria dominada, da terra dominada, do país dominado para fazer esse trabalho, estrategicamente, né? Para que o ódio fosse talvez ali amenizado. Mas acabava que o ódio do povo virava-se contra essa pessoa que representava ali, né, a cobrança de impostos do Império Romano. Então, o que aconteceu aqui, já no tópico 2, né, a salvação de Zaqueu. O versículo 8, o versículo 9 diz assim: então Jesus lhe disse, houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. O que aconteceu, né? Então, o que a Bíblia diz? Que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Então, qual que era a imagem que tinha-se de Jesus? Um cobrador de impostos. Presta bem atenção. No capítulo anterior, né, a lição passada, nós falamos disso aqui. Jesus citou a oração do fariseu e do publicano. Jesus tinha acabado de citar essa parábola da oração do fariseu e do publicano. E ali ele meio que exalta, né, o comportamento do publicano, o comportamento do cobrador de impostos, como aquela pessoa pecadora, mas que estava reconhecendo seu erro, seu pecado, estava ali pedindo misericórdia para Deus. E entrando em Jericó, Jesus surpreende a todo mundo, e para provar que o que ele falava podia ser verdade, que era possível acontecer, que o publicano poderia ser alvo da graça, da misericórdia, do perdão de Deus, acontece justamente esse episódio na vida de Zaqueu. Este homem tinha vontade, ele ouvia falar de Jesus, todo mundo ali nas redondezas, Bartimeu ouviu falar de Jesus, todo mundo queria saber quem era este pregador novo, este rabino, este mestre, que não se comportava igual aos outros fariseus, escribas, que andava, que gostava, que era amigo de pecadores, de publicanos, e que não tinha um laço muito forte com fariseus, com a classe religiosa da época. Quem era este homem? Zaqueu ficou curioso, e a Bíblia fala que por ser de pequena estatura, por ser baixinho, ele não conseguia ver Jesus passando. Ele sobe na árvore e fica lá olhando, né? Agora sim, imagina a situação, né? O homem ali, de uma posição social bem elevada, um homem de respeito, um homem que tinha ali suas posses, um chefe, né, de uma equipe de cobradores de impostos, estava ali agora, em cima de uma árvore, né, se despiu de toda a sua vaidade, sei lá, poderia ter esperado numa carruagem, num cavalo, numa sacada, numa casa mais alta, mas não, esse homem realmente queria saber quem era Jesus, vê-lo, conhecê-lo, e ele sobe na árvore. Essa atitude, esse desprendimento, né, essa humildade que ele demonstrou ao subir na árvore, não se importar com quem era a sua pessoa na terra, mas simplesmente suprir a sua vontade de conhecer, de ver Jesus, despertou no Senhor o interesse pela vida dele. E
Jesus, conhecedor de todas as coisas, Filho de Deus, naquele caminho, olha para aquele homem em cima da árvore, aquele homem de posses, um homem rico, olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. A iniciativa foi do Senhor Jesus. A iniciativa foi de Deus. Deus foi ao encontro de Zaqueu. Ele estava talvez predisposto a receber, quem sabe, se ele realmente gosta dos publicanos, se ele me recebesse, se ele falasse comigo, talvez criou-se ali no coração de Zaqueu uma grande expectativa para que ele estivesse interessado realmente em ver Jesus. Jesus corresponde. Jesus pede para ele descer da árvore porque convinha que ele estivesse na sua casa. E a Bíblia diz que ele desceu da árvore muito animado, muito respeitoso, conduziu Jesus para a sua casa e realmente estiveram juntos. Fizeram ali aquele momento, com certeza teve aquela refeição abençoada, né? A casa de um homem rico. Fizeram aquela refeição abençoada. E Zaqueu ouviu, pôde conhecer, pôde ouvir a palavra de Deus, pôde ouvir as palavras de Jesus, pôde ouvir a respeito do perdão de Deus, pôde ouvir a respeito das boas novas, do arrependimento que as pessoas poderiam ter dos seus pecados e do perdão que elas poderiam receber dos seus pecados, porque o reino de Deus era chegado. Subtópico 2, fala capítulo 19, versículo 9, que Jesus então lhe disse: houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então, neste momento eles estavam dentro da casa de Zaqueu, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo um sermão maravilhoso, partido ali da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. E eu entendo, eu posso imaginar o Espírito Santo trabalhando naquele coração, o Espírito Santo fazendo toda a questão, todo o trabalho de convencimento, de arrependimento naquela vida, e ele ali totalmente arrependido do seu pecado, da sua vida. Então, este homem foi tocado, a sua curiosidade fez com que ele tivesse um encontro com o Senhor. A oportunidade que ele teve foi gerada primeiramente dentro do seu coração, da vontade que ele teve em conhecer o Senhor. Então, às vezes nós não imaginamos, mas o Espírito Santo está trabalhando no coração, na vida de outras pessoas, de várias pessoas, e a gente pensa que não. Às vezes entra alguém na igreja, escuta a palavra, a pessoa está lá caladona, e louvor tocando, e pregação sendo ministrada no culto, aquela pessoa vai para casa, vai embora, volta no outro culto, quando vê está lá, ela não aceita Jesus de primeira, nem na segunda vez, e a gente não imagina o que está acontecendo. Mas o Espírito Santo está trabalhando nesse coração, pois a Bíblia fala que é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, dessa mesma forma, Zaqueu foi convencido pelo Espírito Santo. E aí no subtópico 3, ele dá o testemunho, né? Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, tá? Veja só, Lucas capítulo 19, verso 10 é considerado o verso-chave ou texto áureo do livro de Lucas. E com este verso, Jesus concluiu a história da salvação de Zaqueu, manifestando seu testemunho tríplice. Primeiro, houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em outras palavras, Zaqueu o procurava e o recebeu com alegria. Quanto a Jesus, era o seu trabalho procurar as pessoas perdidas e levá-las de volta a Deus. A conversão de Zaqueu foi tão real e evidente que ele fez questão de manifestar o seu testemunho público. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, encontrar a graça de Deus. E não lhe importava que as pessoas soubessem. Na verdade, queria tornar conhecida a mudança que se efetivara em sua vida. Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Temos aqui um tangível evidência da mudança de Zaqueu. Quando a conversão atinge o bolso, certamente há nele algo de real, né? Note-se não estar o publicano distribuindo aos pobres a fim de ser salvo, mas porque já estava salvo. Então este foi o comportamento de alguém que foi transformado. Veja bem, episódio de Jesus com o jovem rico, né? Jesus encontra-se com o jovem rico e certa feita Jesus fala para ele assim,
vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. O jovem rico foi embora porque era apaixonado pelas suas riquezas. A prova da conversão de Zaqueu foi exatamente esse desprendimento da sua riqueza. Agora imagina, este homem talvez tivesse o comportamento, né, apegado ao dinheiro. Os cobradores de impostos tinham essa fama, né, de trapacear, de pegar mais para si. E Zaqueu com certeza tinha também essa fama. Mas este homem prova que a sua conversão é verdadeira. E esta atitude de dar metade de tudo que ele tem aos pobres prova que ele já estava totalmente desapegado dos bens materiais, das riquezas terrenas, porque ele tinha encontrado ali a verdadeira riqueza, que era a salvação em Cristo. Tópico 2 fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, tá? Lucas 19, 35 e 36. Então trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar, indo ele, estendiam a caminho as suas vestes, tá? Domingo deu-se a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e a partir desse ponto, os fatos registrados no Evangelho de Lucas se encontram nas seguintes passagens. Domingo, 19, 28 a 44, segunda-feira, 19, 45 a 48, terça, capítulo 20, versículo 1 a 22 e 6. Agora, perto de Betfagé, Jesus, na manhã de domingo, envia 2 de seus discípulos, com a instrução de irem à vila que estava diante deles, e lhes assegurassem, ao entrarem na vila, encontrar um jumentinho amarrado. Cristo planejou uma ação dramática quando propôs entrar em Jerusalém de tal maneira e que a própria ação fosse um sinal inegável de que ele era o Messias, o rei ungido por Deus. Então os discípulos estendem os seus mantos sobre o animal para Jesus montar. Jesus quis fazer uma entrada triunfal em Jerusalém. Sua entrada triunfal, mas o que era? Poxa, um rei dos judeus, o Filho de Deus, o Messias verdadeiro, não quereria ele entrar num cavalo, né? Todo aparamentado, com vestes reais, e dizer assim: agora eu estou assumindo o reino, o trono de Israel, daqui para frente é comigo, vou resolver os problemas desta nação. Era exatamente isso que o povo queria, que os discípulos talvez quisessem, e imaginassem que em algum momento aquele homem manso, que pregava a palavra, perdoador, misericordioso, que se compadecia, né, das multidões, que curava enfermos, que perdoava pecados, em um momento qualquer este homem ia se transformar no rei que eles imaginavam, um rei, um soberano, que ia puxar a espada, comandar exércitos e destruir toda a opressão do Império Romano. E este homem, Jesus, agora manda buscar para ele não um cavalo, né? Como diz o ditado, né? Aquele alazão, né? Aquele cavalo branco, bonito, né? Uma égua de grande porte, toda paramentada, toda, né, bem decorada, como fazem aqueles festivais aí de cavalgada aí pelos interiores. Não foi dessa forma. Fala lá, meus 2 discípulos que estavam aqui, vão lá, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado. Olha só, gente, a humildade, né? O povo esperava o Messias, um rei soberano, e ele veio montado em um jumentinho como um mensageiro da paz. Era essa imagem que Jesus queria passar para eles. O Messias estava trazendo a paz, principalmente a paz no coração dos homens. Então, em vez de um cavalo, uma montaria de porte, né, que desse ali uma intimidada no povo, quem é este homem que está chegando? Agora chegou o nosso Messias? Não. Jesus entra, sobe no jumentinho. Cadê a sela? Cadê ali toda a parafernália que se coloca em cima da montaria? Não. As vestes dos discípulos eram colocadas e ele subiu ali e foi entrando naquele jumentinho, passando pelo caminho, a multidão, vendo que ele estava vindo, vendo que ele estava entrando na cidade, começaram a colocar as suas vestes no caminho, ramos, para que ele pudesse entrar, e ali estavam celebrando, ele estava ali entrando de uma forma triunfal. E a Bíblia fala no capítulo 19, versículo 37, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz,
por todos os milagres que tinham visto. Olha só, gente. Essa multidão estava olhando para alguém, e agora chegou o nosso rei. Agora o nosso rei, este homem que tem poder sobre as enfermidades, para perdoar pecados, sobre os fenômenos da natureza, ele está agora se manifestando, ele vai assumir o trono. Jesus entrando e todo mundo estava glorificando a Deus. As crianças glorificavam a Deus, os discípulos, o povo, a multidão. Isso desperta o quê? O ciúme, a inveja dos fariseus. E eles, não podendo conter a multidão, eles pedem para Jesus acalmar. Você não está vendo que o que eles estão falando é um absurdo? Você não é o Messias, você não é um rei, você é simplesmente um homem qualquer. Então, pede para eles calarem a boca, pede para eles pararem com essas manifestações. E Jesus diz aquela célebre frase, né? Se eles calarem-se, até as pedras clamarão. Então, ali estava, Jesus não estava rejeitando aquela manifestação. É bom que fique claro isso, né? Quando as pessoas diziam assim, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, Jesus não estava rejeitando isso, gente. Ele estava realmente recebendo ali falas que seriam dirigidas ao Messias. Então, ele estava recebendo ali. Ele se aproxima de Jerusalém e quando ele está próximo à entrada, subtópico 3, capítulo 19, verso 41. Chegando, ele vendo a cidade, chorou. Por que Jesus chorou? Nós temos duas vezes Jesus chorando no seu ministério terreno. Primeira, Lázaro, né? Aquele choro pelo amigo, o choro pelo sofrimento das pessoas, pela perda do seu amigo Lázaro, pela família, pelas duas mulheres que ficaram ali sem amparo, sem o seu irmão, e agora Jesus trazia ele de volta e trazia a alegria. E a outra, amados, aqui, ele olha para esse povo e entende que esse povo não o reconheceu como Messias. Ele olha para esse povo e entende que esse povo não entendeu, não reconheceu o tempo da sua visitação. Então isso Jesus já prevendo no castigo que ia acontecer a Jerusalém. Aquelas almas precisavam de amparo, de perdão, precisavam ter reconhecido, mas eles não aceitaram, não reconheceram, não entenderam, e um grande castigo estava sendo previsto para todo o povo de Israel, e aconteceu realmente lá em 70 depois de Cristo, com a destruição da cidade. Nós vamos já entrar nesse detalhe aqui. O fato é que Jesus olha para Jerusalém e lamenta, né? Ele olha e chora, ele olha e sente realmente a dor por esta cidade, porque tudo poderia ter sido diferente. Chora lamentando, chora falando, e as pessoas estavam vendo. Os discípulos assistiram isso. As pessoas que estavam em volta assistiram isso. Olha para Jerusalém e vê a desgraça, e vê a miséria, e vê o castigo que viria sobre aquela cidade. Então, o sentimento de Jesus, o choro de Jesus, foi um choro de lamento mais puro e mais verdadeiro que se pode ter. Tópico 3, vamos falar agora do ensino profético sobre o futuro, né? Jesus entra em Jerusalém, começa a ensinar no templo, muitas coisas começam a acontecer, depois começa a ir todos os dias a ensinar no templo. E uma dessas questões surgiu ali a pergunta a respeito do final dos tempos. E alguém pergunta para ele, Lucas 21, verso 7, perguntaram-lhe assim, mestre, quando sucederá estas coisas? Que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Então veja bem, capítulo 21, verso 8, princípio das dores, diz assim, respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Não os sigais é uma fala somente do Evangelho de Lucas, tá? Nos outros evangelhos você não vai ver isso. Enquanto Jesus e os 12 iam saindo do templo, seus discípulos fizeram observações sobre as suas formosas pedras. Jesus respondeu, virão dias quando não será deixada pedra sobre pedra, ou uma pedra sobre a outra, que não seja derrubada. Aturdidos, esses homens quiseram saber quando isso aconteceria e qual seria o sinal pelo qual saberiam que isso estava para acontecer. Eles pensaram que a destruição iminente do templo significaria também o fim do mundo, né? Jesus estão passando pelo templo
começam a mostrar a beleza do templo para Jesus, admirados, achando que Jesus ia se surpreender com aquilo, que Jesus ia ficar admirado também com a arquitetura, com a grandiosidade, né, com a suntuosidade do templo. Jesus falou para eles, ó, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando justamente da destruição que seria promovida por Roma. Jesus está falando justamente do castigo que viria para Israel por terem rejeitado o enviado de Deus, o Messias. Então, esta profecia aqui se cumpriu em 70 depois de Cristo, a destruição do templo, que é o subtópico 2, né? Veja bem, quando porém vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo a sua devastação. Roma cercou Jerusalém, sitiou Jerusalém e ficou ali muito tempo sitiada. E quando Jesus fala a respeito, né, das mulheres grávidas, das mulheres grávidas que estiverem amamentando, quem estiver no campo, não volte para a cidade, fique lá no campo mesmo, fujam para as montanhas. Algumas instruções foram dadas e era justamente, se referia não ao fim do mundo, mas essa época aqui em que Jerusalém, Israel seria atacado por Roma, seria feito o cerco em Jerusalém e seria destruída Jerusalém, destruído inclusive o templo. Então a isso se referia a profecia de Cristo. Veja bem, Jesus passa a mostrar-lhes que essas duas coisas, a destruição de Jerusalém no fim do mundo e o fim do mundo não coincidirão, e que haverá dois momentos visíveis e distintos em vez de um só, cujos sinais são distintos, mas como alguns são comuns, poderiam ser confundidos, tá? Um desses sinais será o sítio de Jerusalém pelos exércitos invasores. O outro, a manifestação de Jesus no céu, pronto para descer. A situação de sítio em Israel também acontecerá por ocasião do final da grande tribulação. Será sitiado, os exércitos cercarão Israel e ele ficará ali encurralado, né? Ele ficará ali em grande opressão e em grande clamor, vão se arrepender, vão chorar, vão clamar por Deus. E neste momento, sim, Jesus aparece no céu em glória, né? Com a sua igreja, vale a pena falar isso, vale ressaltar isso. E ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras, vai vencer os inimigos e vai estabelecer o seu reino em Israel. Então, na verdade, o que os discípulos queriam ouvir, a resposta está sendo dada por Cristo agora. Porém, não é para a época deles. Para a época deles, sim, uma opressão dura, uma opressão pesada por conta do governo romano. E a redenção, o aparecimento de Jesus em glória para Israel não se daria neste momento. Não teria relação nenhuma com a destruição que Roma promoveria contra Israel, mas sim no final da grande tribulação. Então, são dois momentos bem distintos, separados por um grande parêntese aí de tempo, né? Aconteceu já lá em 70 depois de Cristo, essa primeira derrota de Israel, essa destruição de Israel, de Jerusalém, do templo, e também está previsto ali um cerco militar na grande tribulação, em que Jesus, no final, vai vir para resgatar Israel e, em grande glória, estabelecer o seu reino milenial na terra. Então, são dois momentos, não se esqueça disso, tá, amado? Agora sim, o ponto subtópico 3 diz o seguinte: a vinda do Filho do Homem, Lucas 21, 27, diz assim: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Jesus prediz certos fenômenos assombrosos que ocorrerão em concomitância com seu regresso. Os poderes dos céus serão abalados. Lucas acrescenta: sobre a terra, angústia de nações e em perplexidade pelo bramido do mar em fúria. Só Lucas cita as palavras de profunda consolação proferidas por Cristo. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Em conclusão, Jesus acrescenta: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Aleluia. Quando a Bíblia fala em vigilância, e nós
pentecostais, preste atenção, pré-tribulacionistas, que acreditamos em arrebatamento, quando a Bíblia fala em vigilância, quando a Bíblia fala em estarmos atentos, preparados, ela está falando para arrebatamento. Nós, se tivermos vigilantes, se estivermos preparados, nós vamos subir no arrebatamento antes da grande tribulação e nós estaremos em pé na presença do Filho do Homem. Nós não passaremos por esse cerco que Jerusalém, que Israel passará na terra, por essa agonia da grande tribulação. Nós não passaremos, nós estaremos com o Senhor nos ares e nós viremos com Ele quando Ele se manifestar em glória, aqui nesse ponto 3, subtópico 3. Quando Ele se manifestar em glória, nós estaremos com Ele, nós viremos com Ele, estaremos aqui na terra. Ele estabelece o seu reino milenial e nós estaremos com Ele aqui, sendo parte deste reino, julgando as nações, trabalhando, sendo funcionários do reino aqui na terra. Nós teremos um corpo glorioso. Que significa isso, pastor Andrei? Significa que você vai ter livre acesso. Teu corpo ele é preparado para estar no céu, na terra e se deslocar grandes distâncias. Você terá um corpo glorioso, porque você vai ter sido salvo, arrebatado. Não é um corpo corruptível, é um corpo glorioso. Então, queridos, nós devemos estar atentos para a vigilância, para o arrebatamento. Então, quando se fala em tempos, em previsibilidade, quando a gente sabe que a grande tribulação dura 7 anos, e no final dela virá o Senhor, há uma previsibilidade, no final da grande tribulação, no final desses 7 anos, depois que aquele povo barulhento sumiu, ou seja, a igreja foi arrebatada, 7 anos para que Jesus se manifeste em glória. Então há aí uma previsibilidade. E toda vez que a gente fala em estar preparados, em vigilante, porque não sabeis a hora nem o momento, a gente está falando de arrebatamento, na tomada com rapidez, tomar para si com rapidez. Então estejamos nós, crentes, salvos em Cristo, vigilantes, preparados para sermos tomados no arrebatamento e fazermos parte desta história da manifestação de Cristo em glória lá no Monte das Oliveiras, estando do lado dele e não na terra, estando do lado dele, vindo com ele para se apresentar aqui na terra. Então, queridos, fique com essa palavra, Deus abençoe. Fica só a aplicação pessoal aqui para a gente ler. Veja bem, Jesus voltará e olha só o que diz: arrebatará os que esperam vigilantes a sua volta, sem dar ouvidos aos falsos ensinos que negam, marcam data ou vivem como se Jesus jamais fosse voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem gente para tudo hoje. Tem gente que acredita que Jesus não vai mais voltar. Tem gente que acredita que isso é uma falácia, uma promessa que não vai se cumprir. Tem gente que acredita que vai voltar, mas que não é o tempo. Dá para viver a vida do jeito que quer ainda. Que daqui a um tempo, quando ele estiver próximo, que as coisas estiverem mais esquentando, sinais, qual os sinais, as catástrofes no mundo, os sinais, as guerras voltassem mais multiplicadas, aí eu volto para a igreja e fico firme. E aí eu subo no arrebatamento. Conversa fiada. Daqui para frente a coisa vai piorar, vai apertar mais. Que isto não seja para você uma novidade. Você sabe que daqui para frente virá muito mais perseguição, virá muito mais opressão, e o mundo está se manifestando contra a palavra de Deus, contra os servos de Deus, contra os embaixadores de Deus aqui na terra, que é a igreja do Senhor. Cada vez mais o mundo está se manifestando, está colocando toda a sua raiva e seu ódio em relação a Cristo e aqueles que servem a Cristo. Então que nós possamos estar vigilantes, que possamos estar ligados, porque num momento Jesus vai vir buscar a sua igreja e nós estaremos com esse grande compromisso de estar com eles, encontrando nos ares. Estar encontrando com o Senhor nos ares é um compromisso que eu e você temos. Então, amado, Deus abençoe a tua vida, a tua classe da escola dominical, o teu ministério como professor da escola dominical, você aluno. Deus abençoe tua vida. Eu te espero no próximo vídeo. Siga em frente, Deus é contigo. A paz do Senhor.